O que você faria se soubesse que ninguém está vindo te salvar? Que cada hora que passa é uma hora a menos de vida. Em abril de 2003, um jovem engenheiro americano de 27 anos enfrentou exatamente essa pergunta, sozinho, preso dentro de um cânion no meio do deserto de Utah, com 360 quilos de rocha esmagando seu braço direito. Ele ficou ali por 5 dias e 7 horas. E a decisão que tomou para sair dali é uma das histórias de sobrevivência mais brutais, reais e emocionantes que a humanidade já registrou. Aaron Lee Ralston nasceu em 27 de outubro de 1975, em Marion, Ohio. Desde criança demonstrou um espírito inquieto, uma necessidade quase física de estar em movimento, de explorar, de ir além. Formou-se em engenharia mecânica e música pela Carnegie Mellon University, uma das universidades mais exigentes dos Estados Unidos. Trabalhou na Intel, em Chandler, no Arizona, ganhando bem, vivendo confortavelmente. Mas o conforto nunca foi suficiente para Aaron. Ele queria as montanhas. Queria o deserto. Queria sentir o vento cortante dos picos nevados na pele. Em 2002, Aaron tomou uma decisão que chocou amigos e familiares. Pediu demissão da Intel para se dedicar integralmente ao alpinismo e às aventuras ao ar livre. Ele tinha uma meta ambiciosa e claramente definida: escalar os 59 picos com mais de 4.000 metros de altitude do estado do Colorado, todos eles durante o inverno, sozinho. Até o fatal fim de semana de abril de 2003, ele já havia conquistado 45 desses picos. Era um atleta experiente, preparado, disciplinado. Não era um amador em busca de emoção barata. Era alguém que conhecia profundamente os riscos que corria. No dia 26 de abril de 2003, um sábado, Aaron acordou cedo em sua casa em Aspen, Colorado, preparou sua mochila e partiu sozinho para o Canyonlands National Park, no estado de Utah. Seu plano para aquele fim de semana era fazer trilha de mountain bike e explorar os famosos slot canyons da região, cânions estreitos esculpidos por milhares de anos de erosão. Era um passeio de lazer, não uma expedição. Ele não avisou ninguém para onde estava indo. Não deixou o itinerário. Não tinha telefone com sinal. Essa falta de precaução básica quase o matou. Aaron deixou sua bicicleta na entrada da trilha e começou a explorar o Blue Asian Canyon a pé, por volta das 3 da tarde. O cânion era estreito, às vezes com menos de 1 metro de largura, com paredes de arenito avermelhado se erguendo 6, 7, 10 metros acima de sua cabeça. Era um lugar de uma beleza quase sobrenatural, silencioso, isolado. Ele caminhou por horas, descendo rapéus, saltando entre rochas. Então chegou a um ponto onde precisava passar por baixo de um choctone, uma pedra de cerca de 800 quilos encaixada entre as paredes do cânion. Eram aproximadamente 3h45 da tarde quando Aaron pousou sobre a pedra e começou a descer. Em uma fração de segundo, o choctone se moveu. Não gradualmente. De uma vez. A pedra, que pesava estimados 360 quilos, caiu junto com ele e esmagou seu pulso direito contra a parede de arenito. O impacto foi instantâneo e absoluto. Ele não conseguia se mover. A rocha havia prendido sua mão, seu pulso, seu antebraço inteiro. Ele empurrou, puxou, gritou. Nada. A pedra não se movia 1 milímetro. Aaron Ralston estava preso. Nos primeiros minutos, Aaron tentou de tudo. Usou seu canivete barato para tentar cortar a rocha, as lâminas simplesmente quebraram contra o arenito duro. Tentou usar as cordas do seu equipamento de escalada para criar algum tipo de alavanca. Tentou arrancar a pedra com as mãos livres até os dedos sangrarem. Com o passar das horas, a realidade se instalou de forma brutal. Ele tinha comida para menos de um dia, cerca de 400 mililitros de água, e ninguém sabia onde ele estava. As paredes do cânion bloqueavam completamente o sinal de qualquer rádio ou comunicação. A primeira noite foi um pesadelo. A temperatura no deserto de Utah à noite em abril pode cair abaixo de 0. Aaron estava preso em um espaço estreito sem conseguir deitar, sem conseguir aquecer o corpo de forma adequada. Ele começou a racionar a água meticulosamente, alguns goles por hora. Registrava tudo em sua câmera de vídeo, como um diário de bordo desesperado. Falava para si mesmo, para a câmera, para a família que talvez nunca mais visse. Naquelas primeiras horas, ele ainda acreditava que alguém iria perceber sua ausência e enviar socorro. No segundo dia, domingo, ninguém havia reportado seu desaparecimento. Sua família em Denver não estranhara a falta de contato. Aaron viajava sozinho com frequência e nem sempre dava notícias imediatas.
Seus amigos de Aspen só começariam a se preocupar na segunda-feira, quando ele não apareceu para trabalhar como guia de expedições. Enquanto isso, no cânion, Aaron tentava manter a mente ocupada. Cantava. Contava piadas para si mesmo. Rezava. Fazia planos detalhados de como seria o resgate. Mas a cada hora que passava, a desidratação avançava e a esperança diminuía. No terceiro dia, segunda-feira, Aaron começou a perceber algo aterrorizante: o braço preso estava morto. Sem circulação sanguínea por mais de 48 horas, o tecido havia começado a necrosar. O cheiro era inconfundível, a carne estava apodrecendo enquanto ainda estava presa. Ele mediu com cuidado seus suprimentos, a água havia acabado. Começou a beber sua própria urina para se hidratar. A dor havia se transformado de aguda em constante, profunda, surda, o tipo de dor que consome a mente. Foi nesse dia que ele começou a entender que talvez o resgate não viesse a tempo. Foi também no terceiro dia que Aaron começou a pensar o impensável. Ele pegou sua câmera de vídeo e gravou mensagens de despedida para sua mãe, Donna Halston, seu pai Leury e sua irmã Sonja. Com voz controlada, quase calma, ele disse que a amava. Que não se arrependia de nada. Que a vida havia sido boa para ele. Essas gravações nunca foram tornadas públicas em sua totalidade, mas Aaron descreveu em detalhes no livro que escreveu depois. Eram palavras de um homem que acreditava genuinamente que ia morrer naquele cânion, naquele mesmo dia. Aaron chegou a gravar a data de sua morte prevista na parede do cânion com a faca. Ele havia escrito seu nome, a data de nascimento, outubro de 1975, e a data que acreditava ser sua última, abril de 2003. Também utilizou a faca para tentar, de forma rudimentar, fazer uma incisão no braço, testando se havia alguma forma de cortar o membro. Mas a faca estava cega demais para atravessar o osso. Ele sabia o que precisaria fazer. Sabia que era a única saída. Mas sem uma faca afiada o suficiente, mesmo essa opção brutal parecia impossível. No quarto dia, terça-feira, algo mudou na mente de Aaron. Não foi resignação, foi clareza. Ele descreveu isso mais tarde como um estado alterado de consciência, quase uma alucinação lúcida. Ele viu uma imagem, uma criança pequena, correndo em um jardim ensolarado, sendo levantada nos braços de um homem sem a mão direita. Ele entendeu intuitivamente que aquela criança era seu filho, um filho que ainda não existia, que só existiria se ele saísse dali. Essa visão, seja ela o que for, foi o que lhe deu a força para fazer o que faria na manhã seguinte. Na manhã do dia 1º de maio de 2003, quinta-feira, 5 dias e 7 horas após ser preso, Aaron Halston começou o processo. Ele havia descoberto algo crítico por acidente: ao se movimentar de uma determinada forma, conseguia torcer o braço em um ângulo que criava pressão nos ossos. Os ossos podiam ser quebrados. Ele usou o peso de seu próprio corpo, em uma manobra calculada e deliberada, para fraturar o rádio e a una, os dois ossos do antebraço. O som da fratura dentro daquele cânion silencioso foi, segundo ele, o som mais libertador que já ouviu. Com os ossos quebrados, Aaron pegou o canivete multiuso, o mesmo que havia falhado contra a rocha, e começou a cortar. A faca ainda estava cega. O processo foi lento, agonizante, e precisamos ser honestos, duramente brutal. Ele cortou os tendões, os músculos, os nervos. Quando chegou aos nervos, a dor foi de uma intensidade que ele descreveu como difícil de colocar em palavras. Levou aproximadamente 1 hora para completar a amputação. 1 hora inteira. Mas ao final, quando o último tecido cedeu, Aaron Halston estava livre pela primeira vez em mais de 5 dias. Livre, mas longe de estar salvo. Aaron ainda estava a cerca de 8 quilômetros de seu veículo, no meio de um deserto, com uma hemorragia ativa no que restava de seu braço. Em um ato de frieza extraordinária, ele aplicou um torniquete improvisado com o tubo de seu sistema de hidratação, desceu um rapel de 20 metros com apenas um braço funcional, e começou a caminhar. Com o corpo desidratado, enfraquecido por 5 dias de privação, ele caminhou por quilômetros sob o sol de Utah. A determinação que o mantinha de pé era irracional pelo padrão de qualquer análise médica. A um pouco mais de 1 quilômetro do seu veículo, Aaron encontrou uma família holandesa de turistas, Eric e Monique Meijer e seu filho Andy, que estavam fazendo trilha na mesma região. Eram por volta das 3 da tarde do dia 1º de maio. A família ficou em choque ao ver aquele homem sujo, pálido, cobrindo um coto de braço com curativos improvisados. Ele conseguiu comunicar o que havia acontecido.
Eric Meijer correu em busca de socorro enquanto Monique ficou com Aaron, oferecendo água e comida, biscoitos de chocolate e batatas chips que Aaron devorou como se fossem o maior banquete do mundo. O resgate foi acionado imediatamente. Um helicóptero do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos e equipes de busca e salvamento da Polícia do Condado de Grant, Utah, foram mobilizados. O helicóptero chegou à área em menos de 1 hora. Os paramédicos estabilizaram Aaron ainda no campo, administrando soros intravenosos para combater a desidratação severa e controlando melhor o sangramento. Ele foi transportado de helicóptero ao Hospital St. Mary's em Grand Junction, Colorado. Ao chegar, havia perdido cerca de 18 litros de sangue e pesava apenas 59 quilos, tinha perdido mais de 18 quilos em 5 dias. A história de Aaron Ralston explodiu na mídia americana imediatamente. Em poucos dias, ele estava na capa de jornais de todo o mundo. Entrevistas na CNN, no Today Show, no Good Morning America. O mundo ficou em choque, não apenas com a brutalidade do que ele havia feito para sobreviver, mas com a serenidade com que falava sobre a experiência. Não havia trauma aparente, não havia amargura. Havia, de forma impressionante, gratidão. Em 2004, Aaron publicou o livro autobiográfico Between a Rock and a Hard Place, que se tornou best-seller internacional. Em 2010, o diretor Danny Boyle, o mesmo de Trainspotting e Slumdog Millionaire, vencedor do Oscar, adaptou a história de Aaron para o cinema. O filme 127 Hours, com James Franco no papel principal, foi indicado a 6 Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator. James Franco estudou Aaron Ralston por meses, conversou com ele diretamente, e entregou uma atuação que muitos críticos consideraram uma das mais intensas da década de 2000. O filme foi filmado em parte no próprio Blue Asian Canyon, exatamente onde o evento havia ocorrido. A visão que Aaron teve no quarto dia, a da criança no jardim, se tornou realidade. Em 2009, Aaron casou-se com Jessica Trust, e no mesmo ano nasceu seu filho, Parker Ralston. Aaron aprendeu a escalar, andar de bicicleta, esquiar e fazer salboard com apenas um braço. Desenvolveu uma prótese especial para escalada e continuou conquistando montanhas. Completou todos os 59 picos acima de 4.000 metros do Colorado, incluindo os que faltavam quando foi preso. Ele também fundou a empresa Rocklock Consulting e se tornou palestrante motivacional, com apresentações em todo o mundo. A história de Aaron Ralston não é apenas sobre sobrevivência física. É sobre a capacidade humana de tomar decisões impossíveis quando a única alternativa é a morte. É sobre o instinto de viver que existe em cada um de nós, mais profundo do que a dor, mais forte do que o medo. É sobre o preço da liberdade, às vezes literal. Aaron perdeu um braço. Ganhou uma vida inteira. Se essa história tocou você, deixa o like agora, esse gesto pequeno ajuda imensamente o canal a continuar trazendo histórias reais como essa. Se inscreve também, porque toda semana tem uma nova história que vai te fazer pensar diferente sobre o que é possível.